Graça e paz, amados irmãos, que as bênçãos do Senhor alcancem sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto e falo mais uma vez no canal da SEBS, A Caminho do Céu, e hoje quero dividir algo muito importante com você. Vamos falar um pouco sobre os filhos e os nossos papéis como pais na humanidade nos tempos de hoje. Então, antes de nós entrarmos dentro do contexto daquilo que vamos tratar esta noite, gostaria que você gentilmente se inscrevesse no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho em todas as notificações para que você fique por dentro de todos os nossos conteúdos e todos os vídeos e projetos que nós estamos lançando aqui na SEBS. Compartilhe os nossos vídeos, faça parte desse grande projeto, esse projeto para que esse canal seja um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Estou aqui na sala das crianças, mas vou sair de fininho. Glória a Deus. Ficou muito bom o ambiente aqui, tudo muito claro. Eu quero falar um pouco com você a respeito de filhos. Meu irmão, minha irmã, é muito importante que a gente tenha o entendimento com relação aos nossos filhos. Tem dois pensamentos extremos que permeiam a cabeça de muitos pais. Um dos pensamentos é que os nossos filhos seriam a nossa continuidade, que os nossos filhos seriam uma parte de nós, e não é bem assim. Um outro pensamento é que como se os nossos filhos fossem meros objetos, que muitas vezes nós pais temos o seguinte sentimento: os nossos filhos são criaturas à parte, não entendem o que passa ao redor, não tem raciocínio lógico daquilo que se passa. Lê do engano nos dois casos. Quero falar para você como alguém que errou muito na criação de filhos. Eu tenho filhos adultos e eu poderia ter sido muito melhor pai para eles. Exatamente por isso, muitas vezes eu me sentia sem condição de tocar nesse assunto, de falar algo a esse respeito para as pessoas. Muito pelo contrário, por eu não ter sido um pai que eu deveria ter sido e me arrepender muito disso, eu me sinto hoje em condições de poder dizer para você que não cometa os mesmos erros, para que você tenha uma vida abençoada e uma casa abençoada com ambiente de paz na sua casa. Hoje meus filhos são adultos, porém poderiam ser melhor sucedidos, mas eu não fui um bom exemplo para eles no tocante a determinadas situações. Muitas vezes nós achamos assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É muito errada essa atitude, está muito equivocada essa maneira de pensar. Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? Porque muitas vezes nós queremos que nossos filhos façam uma coisa e nós fazemos o contrário. É preciso entender que os nossos filhos, eles têm em nós um exemplo, um norte de como se comportar, de como ser. O nosso comportamento diante dos nossos filhos vai moldar o caráter deles e vai moldar a forma deles serem no futuro. Não adianta você não querer que o seu filho seja um fumante se você fuma diante dele. Não adianta você querer que o seu filho não seja um alcoólatra se você bebe diante dele. Não adianta você querer que o seu filho jamais use drogas se você se droga na frente dele. Então, o seu comportamento será um espelho para o seu filho no futuro, quando ele crescer. Ele tem em você, pai, e em você, mãe, um exemplo a ser seguido. Você é o herói do seu filho, a sua esposa é a heroína da sua filha. Vocês são exemplos, o exemplo em que eles se espelharão para o futuro. Então, não adianta fazer determinadas coisas e querer que eles não façam. Veja bem o que diz o Salmo de número 127,
no verso 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Como flecha nas mãos de um homem poderoso. Você exerce sobre o seu filho hoje, na infância dele, o poder de norteá-lo, de educá-lo, de ensiná-lo a como se comportar no futuro. O seu comportamento esperará o comportamento do seu filho no futuro. Algo muito importante a se pensar. Nossos filhos não são meros brinquedos que a gente desliga temporariamente. Eles estão atentos a tudo que acontece ao seu redor. Eles aprendem tudo que acontece ao seu redor. Eles são inteligentes por demais. Eles captam, eles sabem o momento em que você está triste, quando você está alegre. Eles fazem festa quando você chega, mesmo que você tenha estado fora por pouco tempo. Eles sentem a sua falta. Imagine um filho que tem a ausência do seu pai. Imagine um filho que tem a ausência da sua mãe. Imagine um filho que tem a ausência de ambos. Imagine um filho que vive num ambiente conturbado, de briga, de confusão no lar, em que há desrespeito por parte de um para com o outro. Isso é péssimo para o caráter, para o crescimento, para a formação dele. Ele encontrará dificuldades em todas as áreas de sua vida se eles não tiverem um norte seguro. Agora veja o que diz a palavra de Deus na carta a Timóteo, no capítulo de número 3. Quero dividir com você essa palavra. Capítulo 3 do livro de Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses são filhos de pais desajustados. Muitas vezes achamos que os filhos erram, mas aprendem a errar com os pais. Nós temos que conduzir nossos filhos por um caminho de paz, por um caminho de tranquilidade. Temos que protegê-los, e a melhor forma de protegê-los é instruí-los, e a melhor instrução que se pode dar é a instrução de como andar na presença de Deus, de como respeitar o seu próximo, de como obedecer a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Filhos são bênçãos para os seus pais, são como flechas nas mãos de um homem poderoso. O seu filho, o futuro do seu filho será aquele futuro que você constrói no seu lar no dia de hoje, aquele amor, aquele afeto que você atribui a ele. Abraça o teu filho, diga-lhe o quanto ama, trate-o com carinho. Nunca dispense ao seu filho uma correção excessiva, com a mão pesada, com a brutalidade. Quando a palavra diz que a correção com vara aos filhos, ela está falando da vara da justiça. Corrigir com equidade, sem excesso, mas com carinho. Uma correção construtiva, uma correção que faça com que ele entenda que você o ama e que ele será um dia o espelho desse amor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça
inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho em todas as notificações e compartilhe os nossos vídeos, para que este canal seja bênção na vida de muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.